Em nosso planeta, existem lugares que desafiam os limites da exploração humana, permanecendo quase intocados pela civilização. Alguns estão isolados por vastos oceanos, outros por montanhas intransponíveis ou climas extremos. Entre esses lugares, há ilhas que mal receberam visitantes, cidades que parecem congeladas no tempo e pontos no mapa que poucos ousaram alcançar. Mas o que torna esses lugares tão fascinantes? É o mistério de sua localização, a beleza indomável de sua paisagem ou o desafio que representam para aqueles que sonham em chegar lá? A verdade é que eles nos lembram do quanto nosso mundo ainda é vasto e cheio de segredos a desvendar. Prepare-se para uma jornada pelos lugares mais remotos e inacessíveis da Terra, onde a natureza reina soberana e a presença humana é quase inexistente. Mas antes, se você ama explorar curiosidades e descobrir os mistérios do nosso planeta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tristão da Cunha. Imagine viver em um lugar tão distante que a cidade mais próxima está a 2.400 quilômetros de distância, e o único meio de chegar lá é enfrentando dias em alto mar. Esse é o cenário de Tristão da Cunha, uma ilha vulcânica perdida no meio do Atlântico Sul, conhecida como o local habitado mais remoto do planeta. Descoberta em 1506 pelo explorador português Tristão da Cunha, a ilha recebeu o nome de seu descobridor. Apesar disso, os portugueses nunca a colonizaram. Anos depois, tornou-se um posto estratégico para os britânicos, que a transformaram em um pequeno assentamento no início do século XIX. Desde então, seus habitantes, descendentes de marinheiros, náufragos e colonos, vivem em um isolamento que moldou uma comunidade única. Atualmente, cerca de 250 pessoas residem na ilha, todas vivendo em uma única vila chamada Edimburgo of the Seven Seas. Não há aeroporto, e o único acesso é por meio de um barco que faz viagens esporádicas a partir da África do Sul, a mais de uma semana de distância por mar. Viver ali significa adaptar-se a um ambiente inóspito e autossuficiente. A economia local é baseada principalmente na pesca de lagosta, no cultivo de alimentos em pequenos lotes e na venda de selos colecionáveis. Há uma escola, uma clínica médica básica e uma conexão limitada à internet, mas tudo que não pode ser produzido na ilha precisa ser importado, o que pode levar meses para chegar. A ilha é, na verdade, o topo de um vulcão ativo, cuja última grande erupção ocorreu em 1961, forçando a evacuação completa dos habitantes para a Inglaterra. Após alguns anos, os moradores decidiram retornar, mostrando sua resiliência e apego ao lugar que chamam de lar. Tristão da Cunha é mais do que um ponto isolado no mapa, é um testemunho da capacidade humana de viver em harmonia com o isolamento e a natureza. Quem sabe, um dia, você poderá embarcar nessa aventura única e visitar esse refúgio remoto, se tiver coragem para enfrentar a longa jornada. 2. Polo de inacessibilidade da Antártica. No vasto deserto de gelo da Antártica, existe um lugar tão remoto que até mesmo os exploradores mais experientes o consideram um dos maiores desafios do planeta. Esse é o polo de inacessibilidade da Antártica, o ponto mais distante de qualquer costa do continente, localizado no centro de um dos ambientes mais hostis da Terra. Ao contrário do Polo Sul geográfico, que é um destino relativamente popular para expedições, o polo de inacessibilidade é definido por sua distância extrema de todas as bordas do continente. Ele está localizado a cerca de 878 quilômetros do Polo Sul geográfico e é incrivelmente difícil de alcançar devido ao terreno acidentado e às condições climáticas severas. A região é coberta por uma espessa camada de gelo que pode atingir milhares de metros de profundidade. As temperaturas ali frequentemente caem abaixo de menos 50 graus Celsius, e os ventos implacáveis tornam qualquer atividade ao ar livre uma luta pela sobrevivência. O polo de inacessibilidade foi alcançado pela primeira vez em 1958, durante uma expedição soviética. Os exploradores deixaram uma marca inconfundível, uma estátua de Lenin, apontando para Moscou, que ainda permanece lá, enterrada no gelo, mas visível acima da superfície. A estação temporária que eles estabeleceram foi abandonada logo depois, tornando o local um destino raro e desafiador até hoje. Desde então, apenas algumas expedições científicas e de aventura conseguiram chegar ao local, geralmente usando veículos especialmente adaptados ou até mesmo esquis e trenós. Diferentemente do Polo Sul, que possui uma base de pesquisa permanente,
O polo de inacessibilidade permanece deserto e intocado. O polo de inacessibilidade é um símbolo do extremo isolamento da Antártica. Chegar lá exige superar obstáculos incríveis, como temperaturas mortais, a falta de infraestrutura e a necessidade de planejamento logístico impecável. Para cientistas e aventureiros, é um lugar onde os limites humanos são constantemente testados. Além disso, o local é envolto em mistério e fascínio. A estátua de Lenin, por exemplo, tornou-se um marco icônico e um lembrete das ambições e do espírito de exploração do passado. Para a maioria de nós, o polo de inacessibilidade pode parecer um lugar inatingível, mas ele é um exemplo impressionante de como nosso planeta ainda guarda lugares selvagens e intocados, esperando para desafiar aqueles que têm coragem suficiente para enfrentá-los. 3. Motu, Tibete. Motu, também chamado de Medog, é um pedaço do mundo onde a modernidade encontra barreiras naturais aparentemente intransponíveis. Cercado pelas montanhas do Himalaia e por florestas densas, este condado no Tibete foi, por muito tempo, um dos lugares mais inacessíveis da China. Até 2013, era necessário enfrentar trilhas perigosas e precárias para chegar lá, o que mantinha sua população isolada do restante do mundo. Motu está localizado em uma região remota ao sul do Tibete, perto da fronteira com a Índia. O condado é cercado por picos montanhosos cobertos de neve e rios impetuosos, incluindo o famoso Yarlung Tsampo, que desce pelas montanhas com tanta força que forma o desfiladeiro mais profundo do mundo. Essas barreiras naturais criam um isolamento quase total. O clima subtropical úmido em algumas áreas contribui para uma biodiversidade impressionante. Florestas densas cobrem grande parte do território, abrigando animais raros como o leopardo das neves e o panda vermelho, além de plantas exóticas que permanecem praticamente intocadas. Antes de 2013, Motu era acessível apenas por uma trilha íngreme e instável, chamada de Trilha de Motu, que atravessava rios, pontes de corda e passagens traiçoeiras. Durante a jornada, os viajantes enfrentavam deslizamentos de terra, chuvas constantes e mudanças bruscas de temperatura. Muitos chamavam a viagem de o teste final de resistência. Com a construção de um túnel e uma estrada moderna, o acesso melhorou significativamente, mas Motu ainda preserva grande parte de seu isolamento devido às dificuldades de manutenção dessas vias e às condições climáticas severas que frequentemente as bloqueiam. Para os tibetanos, Motu é mais do que um lugar remoto, é considerado sagrado. Segundo as escrituras budistas, é uma terra pura e intocada, protegida pelos deuses. Esse significado espiritual atrai peregrinos e estudiosos que buscam suas paisagens inspiradoras e seu isolamento contemplativo. Além disso, a população local, composta principalmente por tibetanos e outras minorias étnicas, mantém tradições únicas que resistiram ao tempo devido ao isolamento. Eles vivem de forma autossuficiente, cultivando arroz e frutas tropicais, algo raro em uma região tão elevada. Motu é uma janela para um mundo onde a natureza ainda domina. Suas paisagens dramáticas, sua rica biodiversidade e seu profundo significado espiritual o tornam um destino dos sonhos para aventureiros e entusiastas da natureza. No entanto, alcançar esse paraíso escondido exige preparação e coragem, uma jornada que reflete o equilíbrio delicado entre a exploração e o respeito pelos últimos redutos intocados da Terra. 4 Ilhas Kerguelen. Perdidas no meio do Oceano Índico, a mais de 3.300 quilômetros de Madagascar e 4.800 quilômetros da Austrália, as Ilhas Kerguelen são um dos lugares mais remotos e inóspitos do planeta. Apelidadas de Ilhas da Desolação, elas são o retrato perfeito de isolamento extremo, uma terra de montanhas escarpadas, ventos incessantes e ausência de população permanente. As Kerguelen fazem parte de um arquipélago vulcânico que abrange mais de 300 ilhas, sendo a maior delas a ilha principal, com aproximadamente 6.500 km², quase o tamanho do estado de Sergipe. A paisagem é marcada por montanhas cobertas de neve, fiordes profundos e uma vegetação rasteira, composta principalmente por musgos e líquens, já que o clima rigoroso impede o crescimento de árvores. Os ventos, que sopram praticamente o ano todo, chegam a velocidades de até 150 km/h, reforçando a sensação de isolamento. A temperatura média anual é de cerca de 4 graus Celsius, e o clima é notoriamente imprevisível, com chuvas frequentes. Não há uma população residente nas Kerguelen.
A única presença humana é composta por cientistas e técnicos que se revezam em uma base de pesquisa administrada pela França, que controla o território. Essa base, chamada Port-aux-Français, realiza estudos sobre geologia, biologia e climatologia, sendo um dos poucos pontos de contato humano em toda a região. O abastecimento da base é feito por um navio que parte de Réunion, uma ilha francesa localizada a mais de 2.000 quilômetros de distância, em viagens que podem durar semanas. Essa logística complicada é um lembrete das dificuldades de acessar o arquipélago. Apesar de sua desolação, as Ilhas Kerguelen são um santuário de biodiversidade. Elas abrigam colônias de focas e pinguins, além de aves marinhas como albatrozes e petréis. Suas águas frias são ricas em vida marinha, incluindo baleias e peixes que sustentam uma importante indústria pesqueira na região. As ilhas também têm uma curiosidade intrigante: a presença de rabas selvagens, descendentes de animais introduzidos por exploradores no século XIX. Essas cabras se adaptaram ao clima severo e hoje vagam livremente pelo arquipélago. Descobertas em 1772 pelo explorador francês Yves-Joseph de Kerguelen, as ilhas logo ganharam reputação de inóspitas e isoladas. Embora nunca tenham sido colonizadas, continuam a atrair o interesse de cientistas e aventureiros em busca de experiências nos confins da Terra. Para os poucos que têm a chance de visitá-las, as Kerguelen oferecem um vislumbre de um mundo onde a natureza ainda é indomada. Esse isolamento extremo não é apenas um desafio logístico, mas também uma lembrança de como nosso planeta guarda recantos que permanecem quase intocados, resistindo ao avanço da civilização. 5. Vale do Javari, Brasil. O Vale do Javari, localizado no extremo oeste do Brasil, na fronteira com o Peru, é uma das regiões mais remotas e inacessíveis do mundo. Coberto por densas florestas tropicais, ele é lar de algumas das últimas tribos isoladas do planeta, vivendo em completo afastamento da civilização moderna. Este é um território onde a natureza e a cultura coexistem de forma quase intocada, protegidas pelo isolamento extremo. Com uma área de cerca de 85.000 km², o Vale do Javari é maior que muitos países, como Portugal. Seu território é formado por rios sinuosos, florestas densas e um ecossistema incrivelmente rico, com milhares de espécies de plantas e animais. Contudo, a densidade da floresta, combinada com a ausência de estradas, faz com que o acesso só seja possível por meio de longas viagens de barco ou helicóptero. Além da geografia desafiadora, a região é protegida por leis que limitam o acesso para preservar as tribos indígenas e sua cultura. Isso torna o Vale do Javari não apenas remoto, mas também uma das áreas mais preservadas do mundo. O Vale do Javari é conhecido por abrigar a maior concentração de povos indígenas isolados do planeta, com estimativas indicando mais de 15 tribos vivendo na região. Esses grupos optaram por evitar o contato com o mundo exterior, seja por questões culturais, seja como uma forma de sobrevivência frente às ameaças de exploração e doenças trazidas por forasteiros. Essas tribos vivem de forma autossuficiente, caçando, pescando e cultivando pequenas roças em harmonia com o ambiente. Seus modos de vida, idiomas e tradições permanecem em grande parte desconhecidos, tornando-os um enigma fascinante para antropólogos e estudiosos. O território do Vale do Javari é oficialmente protegido pelo governo brasileiro, sendo uma terra indígena demarcada. Essa proteção é essencial para garantir a sobrevivência das tribos e a preservação da biodiversidade local. No entanto, a região enfrenta desafios como o desmatamento ilegal, a mineração e o tráfico de drogas, que ameaçam tanto o meio ambiente quanto as comunidades que vivem ali. Organizações como a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, trabalham para monitorar e proteger a área, mas a vastidão do território e o difícil acesso tornam essa tarefa complexa. O Vale do Javari representa um dos últimos redutos da Terra onde a presença humana moderna é quase inexistente. Sua beleza selvagem e intocada é um lembrete de como o mundo pode ser rico e diverso quando deixado em seu estado natural. Para aqueles que se perguntam como era o planeta antes da urbanização e da globalização, o Vale do Javari oferece um vislumbre raro desse passado. Além disso, ele nos desafia a pensar sobre a relação entre a modernidade e a preservação. Até onde estamos dispostos a ir para proteger os últimos povos e ecossistemas intocados do mundo? O Vale do Javari é um testemunho vivo de que o isolamento, às vezes, é a melhor forma de preservação.
6. Ilha Bouvet. A Ilha Bouvet, localizada no Oceano Atlântico Sul, é amplamente considerado o local mais isolado do planeta. Este pequeno pedaço de terra vulcânica, coberto por gelo, está situado a cerca de 2.600 km do continente mais próximo, Antártida, e a 1.600 km da ilha habitada mais próxima, Tristão da Cunha. Com seu isolamento extremo e condições inóspitas, a Ilha Bouvet é um lugar fascinante e misterioso. Com apenas 49 km², a Ilha Bouvet é completamente coberta por glaciares, exceto por algumas áreas rochosas ao longo de sua costa. Um vulcão inativo forma o núcleo da ilha, e seu pico mais alto, o Olavtoppen, atinge cerca de 780 metros. O clima é frio e hostil, com temperaturas raramente ultrapassando 1 grau Celsius e ventos constantes que tornam a visitação um desafio. A ilha está localizada na latitude 54 graus S, no meio do Atlântico Sul, uma posição tão remota que poucos navios ou aviões passam por suas proximidades. Ela é rodeada por mares agitados e perigosos, repletos de icebergs, o que dificulta ainda mais o acesso. A Ilha Bouvet foi descoberta em 1739 pelo explorador francês Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, que a avistou pela primeira vez enquanto procurava por um continente no hemisfério sul. No entanto, a ilha permaneceu praticamente esquecida até o século XIX, quando foi redescoberta por baleeiros. Em 1927, a Noruega reivindicou a ilha, que desde então é um território norueguês. Hoje, a Ilha Bouvet é considerada uma reserva natural protegida, com entrada limitada para evitar qualquer impacto ambiental. Apesar de sua desolação, a Ilha Bouvet é um importante habitat para a vida selvagem. Pinguins, focas e aves marinhas, como albatrozes e petréis, encontram refúgio em suas costas geladas. A ilha também é cercada por águas ricas em krill e outras formas de vida marinha, que sustentam as espécies que habitam o local. Esse ecossistema frágil, protegido por leis ambientais rigorosas, é um exemplo de como até mesmo os locais mais inóspitos do planeta podem desempenhar um papel crucial na biodiversidade global. A Ilha Bouvet ganhou notoriedade entre os entusiastas de mistérios em 1964, quando uma expedição britânica encontrou um barco abandonado em sua costa, sem nenhum vestígio de tripulação. Até hoje, o caso não foi resolvido, e teorias sobre o barco variam desde acidentes marítimos até explicações mais fantásticas. Além disso, a ilha tem importância científica como um local de pesquisa atmosférica e ambiental, já que sua localização isolada oferece um ambiente praticamente intocado para estudos climáticos e biológicos. A Ilha Bouvet não é apenas um marco de isolamento geográfico, ela representa um ponto de reflexão sobre os limites da exploração e a preservação da natureza. Seu acesso restrito e suas condições extremas fazem dela um lembrete de que ainda existem lugares no planeta onde a natureza reina soberana, longe da influência humana. Para os aventureiros e cientistas que ousam desafiar suas águas perigosas e sua paisagem inóspita, a Ilha Bouvet oferece um vislumbre de um mundo que parece existir fora do tempo, um pedaço remoto e selvagem de um planeta que ainda guarda mistérios. 7. Vale do Colima. Localizado na vasta e gelada Sibéria, o Vale do Colima é uma das regiões mais inóspitas e isoladas da Terra. Este lugar remoto é conhecido por suas temperaturas extremas, que podem cair abaixo de menos 60 graus Celsius no inverno, e por sua história sombria ligada aos campos de trabalhos forçados durante a era soviética. Apesar disso, o vale guarda uma natureza selvagem impressionante e uma das maiores riquezas minerais do planeta. O Vale do Colima está situado na região do Círculo Polar Ártico, e grande parte dele é coberta por permafrost. O inverno domina a maior parte do ano, deixando a terra congelada e difícil de atravessar. No verão, o degelo transforma o solo em um terreno lamacento e quase intransitável, isolando ainda mais a região. O acesso ao vale é limitado a pequenas aldeias e cidades espalhadas ao longo do rio Colima, que serpenteia por cerca de 2.500 quilômetros. A história do Vale do Colima é marcada pela brutalidade dos campos de prisioneiros conhecidos como gulags, usados na mineração de ouro durante o regime de Joseph Stalin. Entre as décadas de 1930 e 1950, milhares de prisioneiros foram enviados à região, enfrentando condições desumanas para extrair recursos minerais. Muitos morreram devido ao frio extremo, fome e exaustão, e a estrada principal da região, a rodovia Colima,
ficou conhecida como o Caminho dos Ossos, pois foi construída sobre os restos mortais dos trabalhadores forçados. Apesar de seu passado trágico, o Vale do Colima é rico em recursos naturais, como ouro, prata e urânio. Hoje, a mineração continua sendo uma atividade econômica importante, mas em escala muito menor. A região também abriga uma vida selvagem adaptada ao frio extremo, incluindo ursos pardos, lobos, renas e aves árticas. O ecossistema local é surpreendentemente diverso para uma área tão inóspita. O Vale do Colima é um destino de interesse para cientistas, que estudam o impacto das mudanças climáticas no permafrost, e para aventureiros extremos, atraídos pela desolação e pela beleza gélida da região. Apesar disso, a infraestrutura limitada e as condições severas tornam qualquer visita uma tarefa extremamente desafiadora. O Vale do Colima, com sua combinação de história, isolamento e paisagens intocadas, permanece como um lembrete sombrio do que a humanidade pode enfrentar e superar, enquanto a natureza segue implacável, moldando o destino de tudo ao seu redor. Explorar os lugares mais distantes e inacessíveis do planeta nos revela muito mais do que geografia extrema, é uma jornada que nos desafia a compreender a diversidade e a resiliência da vida. Seja nas profundezas geladas da Antártida, nas florestas impenetráveis do Vale do Javari ou nas ilhas solitárias do Atlântico, cada local possui uma história única e fascinante. Esses refúgios remotos nos lembram de como o mundo é vasto, repleto de mistérios e belezas que permanecem praticamente intocadas pela humanidade. Esses locais também nos levam a refletir sobre a fragilidade e a força da natureza. O isolamento que protege ecossistemas raros e culturas antigas também os torna vulneráveis às ameaças externas. Mudanças climáticas, exploração humana e desastres naturais são riscos que podem alterar drasticamente esses paraísos. Por isso, preservar esses lugares não é apenas uma questão de respeito, mas um compromisso com o futuro do nosso planeta. Para aqueles que vivem nesses ambientes inóspitos, o isolamento não é apenas uma característica geográfica, mas um estilo de vida. Eles nos mostram que a simplicidade, a autossuficiência e o respeito pela natureza são formas de viver que podem prosperar até mesmo nas condições mais desafiadoras. Suas histórias são um exemplo de como a humanidade pode se adaptar e encontrar equilíbrio com o meio ambiente. Mas além de nos inspirar, esses lugares nos ensinam humildade. Em um mundo cada vez mais conectado e dominado pela tecnologia, é reconfortante saber que ainda existem locais onde o silêncio da natureza reina. Lugares onde o tempo parece parar e onde a grandiosidade do planeta nos faz lembrar o quão pequenos somos diante da vastidão da Terra. Agora que você conhece esses lugares extraordinários, que tal compartilhar este conhecimento? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, juntos podemos continuar explorando as curiosidades mais fascinantes do nosso mundo. Afinal, sempre há novos segredos esperando para serem descobertos. Até a próxima!